E aí Davi desejava a presença de Deus, a presença manifesta, porque a arca era o símbolo da presença, porque eles tinham aquela imagem do tabernáculo, de quando Deus aparecia no propiciatório, entre os querubins, na tampa do propiciatório. Eles tinham aquela imagem, então a arca era esse símbolo da presença de Deus. Davi, ele então queria trazer de volta a arca para Jerusalém. Não é o nosso tema, mas ele fez isso errado a primeira vez. Foi lá, preparou as Ferrari. A Ferrari lá colocou a arca em cima e começou a trazer na Ferrari. E aí o piloto acelerou demais, a Ferrari derrapou e a arca ia caindo e o Zá segurou lá e morreu. Tá? Essa é a versão Renato atual. Brincadeiras à parte, queridos. Davi tentou trazer a arca da forma errada, no carro de boi. A gente já sabe a história. Depois, uma segunda vez, ele pegou a arca, colocou no ombro do sacerdote. Sacerdote, a única forma de trazer a presença de Deus é quando ela é colocada no ombro. Não adianta. Sabe o que usar o nome dele significa, o sentido do nome seria assim, fazer algo à força. Fazer algo à força. Se você pegar as duas palavras que compõem o nome de usar, você vai ter esse sentido. Fazer algo à força. Foi o que Davi fez da primeira vez. Tentou trazer a presença de Deus do jeito dele. Nós, como sacerdotes e adoradores, não podemos querer trazer a presença de Deus à força, querido. Eu sempre falo isso aqui porque isso aqui me marcou, querido, profundamente a minha alma, o meu espírito. O que foi? Que eu ouvi de um ministro de louvor, quando ele estava lá ministrando louvor no altar, ele pegava firme até ver a telinha subir. Qual que era o programa que tinha esse negócio? Superstar? Quem lembra aí? Superstar? Então, para ele o período de louvor era o Superstar. Enquanto a telinha não subisse, ele não achava que o período de louvor tinha sido bênção. Ele falou para mim, não, lá a gente pega até a telinha subir, fazendo uma referência à resposta que ele via da igreja, né? E aí imagina, né? Ele devia até plantar bananeira para tentar fazer a telinha subir. E às vezes a gente cai nesse engano, seja no louvor, seja na pregação, seja no discipulado, seja em qualquer coisa. Em querer fazer a força, a presença de Deus se manifestar. E esse exemplo de usar aqui é o mais claro de todos, que não dá certo, porque acontece a morte no meio do povo. No meio do povo. Então Davi desejava a presença de Deus. Depois que ele fez errado uma vez, aí os sacerdotes falavam, olha Davi, esqueci de te falar. Sabe o que é? Não pode carregar assim. Tem que ser no ombro do sacerdote. Aí ele foi e colocou lá, e a cada 6 passos que eles davam, ele fazia um sacrifício. Quando se você pegasse aí um drone e mandasse ele para o passado, e colocasse ele lá sobre o trajeto que eles fizeram, você ia ver um rastro de sangue no caminho da arca. De milhares de sacrifícios que eles fizeram, né? 6 passos é quase um boi atrás do outro, como falaram aqui numa outra ocasião. Então, foi um rastro de sangue. E eles levaram a arca de volta para Jerusalém, né? Anteriormente, então, à sua captura, a arca tinha sido alojada no tabernáculo de Moisés, localizada na câmara interior no Santo dos Santos. Lá não era permitida, então, a entrada de ninguém, exceto do sumo sacerdote, está escrito errado aí, que podia adentrar uma vez por ano, tendo que salpicar o sangue de um animal sobre o propiciatório que cobria a arca. Então, o povo podia se aproximar somente até o pátio externo do tabernáculo para apresentar os sacrifícios e adorar a Deus. O tabernáculo de Davi, querido, ele trouxe, tá? Ele trouxe a arca, ela passou um tempo lá na casa do Obed-Edom. Quando Davi falou, meu Deus do céu, esse cara está prosperando demais, eu quero isso daí. Aí ele mandou trazer a arca para o local lá onde ele estava, onde ele preparou para ela, que era essa tenda. Essa imagem que você está vendo aí é uma ilustração
da simplicidade que era o tabernáculo de Davi. Que ele é um processo, né? O tabernáculo de Moisés era aquela tenda também um pouco mais elaborada no deserto, que é com aquela mensagem do caminho a ser percorrido. Tabernáculo de Davi, depois Templo de Salomão, outra situação muito diferente. Obed-edom falou, eu dou, deixa a arca aí. É engraçado que depois, se você for ler, queridos, Obed-edom ele não era levita, ele não era da tribo de Levi, ele não era nada. Só que depois ele está aqui, ó, no tabernáculo de Davi, oficiando a adoração. Por quê? A arca ficou na casa dele 3 meses. Ele viveu alguma coisa ali na presença de Deus que ele falou, você só leva essa arca daqui se eu for junto, meu amigo. Você só vai tirar ela daqui se eu for junto e eu vou ficar lá com ela lá. E aí ele foi. E a arca foi colocada nessa tenda e Davi estabeleceu aqui, queridos, um padrão de adoração a Deus. Padrão esse que é algo mais parecido com o que a gente tem hoje. E a gente vai falar então sobre essa adoração do tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi marcou uma mudança revolucionária daqueles sistemas que separavam Deus do povo foi esse marco. Ele não continuou separando Deus do povo como era no tabernáculo de Moisés, cortina, tenda, só pode ir até aqui. Não. Todo mundo que chegava perto via a arca. Todo mundo que chegava perto do tabernáculo de Davi via a arca. E ainda assim, ele não quebrou nenhuma das leis de Deus. Então ele cultivou um espírito de intimidade com Deus. E novamente, o povo teve novamente assim, né? Vamos dizer, nunca desse jeito, mas o povo teve a experiência de poder se aproximar e sentir, ou viver, experimentar a manifestação de Deus através das suas aparições no propiciatório. O grande significado, então, do tabernáculo de Davi está no fato de que a arca, a verdadeira presença de Deus, estava de volta entre o povo de Jerusalém. O povo, então, foi ensinado por Davi a adorar a Deus com louvores. Louvores que eu digo canções, tá? Elogios. Louvor também é elogio. Ações de graças, júbilo. Foram também ordenados ministros para recordarem, ou seja, louvarem e celebrarem ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 16. Depois você lê o capítulo todo, não dá tempo de ler aqui. Davi estabeleceu o serviço da adoração. Olha só quanta novidade, querido. Aqui o tabernáculo de Davi bombou. Olha só quanta novidade que ele trouxe. Música na presença de Deus, que não tinha. Colocou lá os adoradores proféticos que cantavam canções espontâneas ao Senhor. Os salmos, amados, os salmos nasceram diante, ou uma boa parte, pelo menos, de Asaf, de Davi, nasceram aqui, talvez nesse cenário aqui, do povo com a arca nessa tendinha, adorando espontaneamente. E o sacerdote atento lá, falando, eita, essa é boa, hein? Vou até anotar aqui. Rapaz, essa foi revelação, fresquinha do céu. Ela anotou. Os salmos nasceram daí. Por isso que eu sempre falei aí para o pessoal do louvor, o que é o salmo, querido? O salmo é a vida do povo de Israel, é a adoração do povo de Israel. Salmo é a adoração do povo de Israel, não é música feita para eles cantar. É adoração anotada, registrada em forma de música. Era a adoração espontânea deles a Deus, registrada em forma de inário. Tá? É a vida do povo, é a vida de adoração do povo. O povo começou a ministrar a Deus de uma forma diferente. Não tinha cortina, não tinha véu, não tinha separação. Davi colocou lá os músicos, eles cantavam louvores, declaravam ações de graça, celebravam com júbilo. Lembravam dos feitos do Senhor e celebravam. Tudo isso você consegue enxergar lá no capítulo 16 de 1 Crônicas, tá bom? E aí a gente enxerga um padrão aqui estabelecido por Davi. Padrão profético no tabernáculo de Davi.
Davi, como profeta de Deus, nos instruiu a um modelo de vida no qual Deus dava ordens, governava e ministrava continuamente o povo de Israel, por meio da adoração contínua. Amados, o tabernáculo de Davi era uma tenda de adoração contínua, 24/7. 24 horas sem parar. E o Davi foi tão doido, né? Por isso que o Davi, queridos, o Davi é diferenciado, tá? O Davi é diferenciado, tudo isso saiu da cabeça dele. Moisés fez aquela coisa maravilhosa, tudo programado certinho com um sinal profético para o futuro. Beleza, mas foi Deus quem falou, faz isso, faz... Isso aqui não, é tudo da cabeça de Davi. Tudo da cabeça de Davi. E aí, ele colocou lá, estabeleceu os ministros, fez a escala deles, você vai adorar a tal hora, o seu turno é esse, até esse. Depois entra fulano de tal, declarando aqui uma palavra profética, e aí vai a adoração sem parar. Davi adorava diante aqui do tabernáculo 7 vezes por dia. Para a gente adorar 7 dias na semana já fica complicado às vezes? Imagina 7 vezes por dia. Então ele nos instruiu nesse modelo de vida de adoração, e isso tem um sinal profético. Por quê? Paralelo aqui entre os dois tabernáculos, a lei e a graça. Então o tabernáculo de Davi era um sinal da graça de Deus, onde o acesso era liberado à sua presença. Onde a presença de Deus não era restrita a pessoas, nem ocasiões e nem a lugares. As pessoas chegavam ali e entravam na presença. Qualquer um que chegava ali, queridos, entrava no manto. Tá? Entrava no manto. Então, a graça e a lei. O tabernáculo de Davi, representando num sinal profético a graça de Deus, que incluiria todos nós na adoração, abriria o acesso também à presença. É inclusivo, né? Ou então o tabernáculo de Davi, uma palavra da moda aí. E o tabernáculo de Moisés era o cumprimento do rito da lei ali. A graça, o tabernáculo de Davi, foi planejado e revelado por Deus. Então ele é um vislumbre antigo testamentário da graça. Como eu posso traduzir isso aqui? Era lá atrás uma forma da gente enxergar sinais da graça que Deus ia manifestar através de Cristo. Por que, querido? Se há um tempo atrás era proibido, por que a arca ficava ali aberta e todo mundo chegava lá perto, ninguém morria, não acontecia nada, todo mundo adorava lá e era uma festa? Porque Deus estava concedendo ali para Davi, como profeta que era, trazer algo do futuro para a época dele ali, que era a graça que Deus ia manifestar, abrindo o acesso para nós, a sua presença. E aí a lei fala assim, hoje estamos vivendo na era profetizada por Davi. O Cordeiro de Deus, Jesus, já derramou o sangue que nos limpa e nos salva, e já não há necessidade da religião nem cerimônia com animais. Lá no tabernáculo de Moisés, queridos, continuou existindo, tá? O tabernáculo continuou existindo, lá em Gibeon. Lá ainda aconteciam as cerimônias de sacrifício de animais. A arca não estava mais lá, mas ele continuou lá. A arca da aliança, agora ela estava em Sião, com Davi, no tabernáculo de Davi. Lá não tinha esse propósito de sacrifício de animais e rituais. Lá a adoração era só manto. Quem gosta aí, lá era só manto. Então, lá era assim. O modelo davídico foi profético em toda a sua extensão. Davi introduziu na vida de Israel, a vida do Espírito e a ministração profética. Davi introduziu isso na vida do povo de Israel, que estava aquela cabeça de rituais, uma vida no Espírito e também uma vida recebendo a ministração de Deus diretamente. Em sua mensagem simbólica, Davi era como se ele bradasse assim, não mais sacrifícios de animais diante da arca, mas sim sacrifícios de louvor.
Não mais sacrifício de animais, mas sacrifícios de louvor. Isso, querido, tem uma dimensão muito poderosa. Por quê? Sacrifício de animais era com qual propósito? Arrependimento dos pecados. Tinha outros sacrifícios que poderiam ser feitos? Tinha. Mas eu não sei se era tão frequente assim. Agora, no tabernáculo de Davi, o que tinha? Sacrifícios de louvor. Não se aproximava-se mais apenas para pedir perdão e não ser punido pelos seus erros. Aproximava-se pela presença. Aproximava-se para experimentar a glória de Deus. Aproximava-se para elogiar e adorar o nome de Deus. Olha a dimensão como mudou. Aí a gente não entende por que um não podia nada e no outro está tudo liberado. É porque também o povo que estava ali já não estava mais no mesmo propósito. Esse povo que estava ali sob a direção de Davi, eles estavam com outro coração. Provavelmente seguindo o coração, segundo o coração de Deus ali, que era o de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Então Davi bradou, não mais sacrifícios de animais, mas sacrifícios de louvor. Não mais Siló e nem Sião. Não é aqui ou ali o lugar para adorar. Vamos adorar o tempo todo. É uma vida de adoração. Por isso que fala, né, querido, que adoração é um estilo de vida. A adoração é um estilo de vida. Você não para de adorar.